Vamos conversar aqui com a professora Ana Verne, ela que é presidente da ADUFAL, né, a Associação dos Docentes da UFAL. A ADUFAL está passando por um processo de eleição, onde os professores associados, filiados, podem escolher uma nova chapa. Vamos conversar aqui com a professora para fazer um pouco esse balanço da gestão da ADUFAL, essa gestão que assumiu em 2015. Professora, como foi assumir a presidência da associação naquele momento, em 2015? Nós assumimos no final de 2015, né, em novembro, e vivemos aí, logo no começo da gestão, essa transição do golpe, né, do Michel Temer, enfim, do grupo que o apoia, né, contra a presidenta Dilma. Então, para nós, isso foi um grande desafio, para nós e para todas as categorias de trabalhadores, em função, e especialmente as universidades públicas, em função de que a gente vinha passando por um momento de expansão das universidades, de crescimento e fortalecimento do ensino público e do ensino superior público. A gente cresceu muito, né, nos últimos 10, 11 anos. Os concursos aconteceram, enfim, houve criação de novos cursos, a universidade se interiorizou. Então, havia uma avaliação muito mais positiva dos anos que a gente vinha vivendo com os governos de Lula e Dilma. Essa é a avaliação que a gente faz. Então, a nossa chegada na ADUFAL foi nesse contexto de golpe, que exigiu, não só da ADUFAL, mas de todos os sindicatos, né, de todas as categorias, uma capacidade de organização e de mobilização muito grande. Então, foram 2 anos de muito enfrentamento, de realização de muitos atos, de busca de articulação com os outros sindicatos, retomada do Fórum dos Servidores Públicos, que depois a gente se articulou como Fórum em Defesa da Previdência. Então, esse foi um movimento de buscar se fortalecer, unindo as forças com outros sindicatos, que foi fundamental. Também com o segmento estudantil, né, que foi bastante atingido, seja com a reforma do ensino médio, todas as ocupações que os estudantes realizaram, né, nas escolas e nos institutos federais, nas universidades, para fazer força contra esse movimento de retirada de direitos e de ataques à educação pública no país, né? Professora, e essa relação com o docente, né? A senhora fala do período da expansão, nesse período também dos governos Lula e Dilma, houve incrementos, houve benefícios para os docentes, e de repente vem um outro momento, uma outra gestão. Como é que foi essa relação da associação com o docente nesse período? A gente foi tentando construir, a partir de diálogos nas unidades, que a gente precisa, inclusive, avançar muito nesse sentido, na articulação do nosso conselho, né, da ADUFAL, a gente foi tentando fazer um processo de escuta, enfim, das especificidades que a gente encontra na universidade e nas diversas realidades que a gente tem dentro da UFAL, né? Então, esse é um diálogo que precisa melhorar muito, a gente precisa mobilizar a base, a gente precisa fazer com que os nossos colegas entendam, né, a gravidade da situação que a gente está vivendo, e muitas vezes isso não é fácil, a gente precisa construir espaços de diálogo que ajudem a entender os impactos das medidas contra a universidade pública. Então, há uma perda no investimento na pesquisa, no ensino, na extensão, e isso tem um impacto direto na nossa atividade, né? Então, eu acho que esse tem sido um desafio, de tentar dialogar com a base permanentemente, né? Eu acho que isso é importante. A gente cresce numa articulação para fora da universidade, agora acho que o grande desafio nos próximos anos é fortalecer esse debate, esse diálogo dentro da própria universidade. Você veja, por exemplo, que há poucos dias a gente teve a publicação do relatório do Banco Mundial. E esse relatório, ele bate muito fortemente nas universidades públicas, né, na educação pública, coloca o servidor público como um vilão para a economia do país. Então, assim, essa análise dos gastos públicos, o que isso significa para a nossa categoria, para a universidade, isso precisa ser elemento de debate, de diálogo com os nossos colegas, né? Então, a ideia é ampliar esse debate, criar espaço também de debate dentro da universidade para trazer esse docente.
Sim, sim, porque não há outro caminho a não ser esse, o fortalecimento da nossa categoria, para que a gente possa ocupar as ruas, para que a gente possa desenvolver espaços também de debate com a sociedade, né? Estratégias de diálogo com a sociedade. Então, isso precisa ser ampliado, ser fortalecido. Então, acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem agora nos próximos 2 anos. Falando nesse debate com a sociedade, professora, como é que fica também essa relação com o público, né? A senhora falou dessa aproximação com os discentes, né? Com os alunos, com os estudantes e com a comunidade geral. A gestão, ela se preocupou com isso? Teve alguma atividade, algum momento de interação com a comunidade? O que a gente conseguiu, que eu acho que é um ganho, claro que isso também precisa ser mais sistematizado e organizado, o que a gente conseguiu foi estabelecer uma parceria com diversos movimentos sociais, culturais, de estudantes, que nos trouxeram as suas pautas, as suas agendas, e a gente tentou, de alguma forma, apoiar, especialmente, eventos que trouxeram esses debates sobre a importância de defender a educação pública, os direitos sociais e trabalhistas. Então, eu penso que um primeiro movimento que nós fizemos que foi positivo foi construir esse espaço de diálogo e de atendimento, em certa medida, das demandas que têm a ver com as nossas demandas também, né? Então, acho que isso é importante. Agora, penso que há um desafio de continuar nessa linha e também de melhorar esse espaço de diálogo e de articulação dessas agendas, que tem muita afinidade, né? A dos movimentos sociais, estudantis, enfim. Então, estamos, na verdade, todos numa mesma luta, né? Então, isso acho que é fundamental que isso continue sendo uma prioridade nossa. Hoje, aqui nas eleições, a gente acompanhou, inclusive, a presença de docentes aposentados. O governo Michel Temer pretende apresentar uma nova proposta de reforma da Previdência, alterando alguns itens e mantendo outros. Como é que a ADUFAL vê essa nova proposta do governo Temer? Pois é, isso é muito recente. A gente sabe que esse é um movimento esperado, porque, na verdade, o que a reforma vai produzir, da maneira como estava proposta, e também como continua, né? Gera impactos na vida dos servidores de maneira geral, do trabalhador, e como o governo sabe que haverá certa resistência, como a gente já tem demonstrado, certa capacidade de resistência ao ir às ruas, ao realizar os atos, enfim, pressioná-los de alguma forma, né, aos parlamentares também, para que votem contrários a essa reforma, eles sabem que a resistência vai ser grande, tem sido, né? A gente tem conseguido alguma mobilização e articulação. Então, a estratégia vai ser essa, de mexer no texto aqui e ali, em pequenos detalhes, mas que, na verdade, não altera o grosso da proposta de reforma. Então, para a nossa classe, não houve nessa nova proposta que ele está colocando, não houve grandes avanços, né? Nas primeiras análises que eu tenho visto, a gente tem visto que há uma melhora, por exemplo, do que estava proposto antes para os trabalhadores rurais, né? Então, tem algumas classes específicas que houve uma retirada de algumas propostas. Não significa necessariamente melhora do que eles já tinham, mas, pelo menos, é a garantia do que eles já tinham. Então, mas, no grosso dos trabalhadores e trabalhadoras, a reforma continua impactando da mesma forma, tragicamente, né? Então, a luta continua. Com certeza. Acho que a gente não pode retroceder um passo, tem que avançar na luta.